Vamos agradecer a todos que participaram desse musical. O grupo de louvor também está de parabéns. Deus abençoe. Se nós tivéssemos que pegar a Bíblia como se fosse um pano molhado e nós espremêssemos a Bíblia, qual versículo ou qual texto que sairia da palavra de Deus? Apenas um verso dentre milhares que a Bíblia tem. Qual vocês acham que seria? Que livro estaria? Livro de João. Qual capítulo da Bíblia? Capítulo 3 e o versículo 16. Ok. Já vai soltar ali. Vamos recitar esse texto? Porque Deus Muito bem, muito bem. O texto começa dizendo: porque Deus amou. Queridos, a Páscoa representa para nós a salvação, assim como representou para o judeu lá no passado a libertação da escravidão. Em Jesus se tornando o Cordeiro Pascal, representa para nós a libertação também do pecado, da morte, das trevas. E o ponto de partida dessa salvação é Deus, porque Deus amou. A iniciativa vem de Deus, o movimento é de cima para baixo. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O ponto de partida, a causa de todas as coisas, a causa de tão grande salvação é Deus, porque Ele nos amou. Amou a quem? Amou, isso, a força motriz da salvação é o amor de Deus. A força motriz da salvação não é o teu merecimento, não é o meu merecimento, mas a causa, a força motriz da salvação é o amor de Deus, porque Ele nos amou. E Ele amou a quem? O destinatário dessa salvação é o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a humanidade. Deus amou todos os povos de toda raça, tribo, língua e nação. Não há privilégios ou não há privilegiados para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Essa salvação é oferecida a todos. Deus amou o mundo. E o mediador dessa salvação, é Cristo, o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofereceu, Ele deu. E Ele deu aquele único capaz de tirar os nossos pecados. Eu não posso tirar o pecado de você, porque eu também sou pecador. Mas aquele que era vazio de pecados, absorveu na cruz os nossos pecados. Um copo cheio não pode receber mais água, um copo cheio de água. Mas um copo vazio recebe água. Jesus foi vazio. E Ele pôde receber o meu e o teu pecado. O beneficiário dessa salvação se torna então todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê. Todos os que creem têm acesso a essa graça de Deus oferecida em seu Filho Jesus Cristo. Então já não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que nós cremos, é pela fé. Aquele criminoso que estava ao lado de Jesus, ele clamou a Jesus dizendo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Aquele criminoso ao lado de Jesus, ao qual Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de ser bom, ele não teve tempo de fazer caridade, ele não teve tempo de fazer boas obras. Aliás, a única obra que ele fez foi o mal, e ele estava pagando com a sua própria vida. Ele estava pagando com a sua própria vida. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele somente creu, ele não teve obras. Por isso, o beneficiário da salvação é todo aquele que crê, todo aquele que confia naquele que não conheceu o pecado, mas que se tornou o pecado por nós para nos fazer justos perante Deus, como diz o apóstolo Paulo. E a recompensa da salvação é a vida eterna. Não faz absolutamente nenhum sentido se a nossa vida for somente aqui nesta terra. Porque nós nascemos, se for nessa perspectiva, nós nascemos para morrer. A cada dia que passa, ou a cada aniversário que nós comemoramos, na verdade estamos comemorando menos um ano de vida. O apóstolo Paulo diz: se nós não crermos na ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa vida se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A grande esperança e o grande sentido da fé cristã é que haverá a ressurreição. Haverá a ressurreição. E nós viveremos eternamente numa nova terra, juntamente com Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. Todo aquele que crê não há de perecer, não há de morrer, não há de ficar separado para sempre de Deus, mas terá a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Aleluia. Essa é a nossa salvação. Essa é a mensagem principal. Este é o resumo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, gerado de si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você creia nessa noite, que você entenda o quanto Deus te ama, o quanto Deus te ama, e o quanto Ele fez para que você tivesse vida, vida espiritual, vida com Deus. Eu quero que você assista um vídeo agora,